Apague as luzes, coloque os fones e relaxe. Porque está começando mais um episódio do Hora de Histórias Assombradas. Pegue um bom café, acomode-se e prepare-se para embarcar em uma viagem por relatos que desafiam a lógica e arrepiam a alma. Se você gosta de histórias que mexem com o desconhecido, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato novo. E lembre-se, o que você vai ouvir agora pode ter acontecido com alguém muito parecido com você. História 1, A Cabana no quilômetro 66. Bem-vindos ao Hora de Histórias Assombradas. Hoje, a nossa viagem nos leva para um lugar que muitos motoristas evitam a todo custo. Um trecho esquecido no interior de São Paulo, entre Sorocaba e Itapiraí. Lá, a estrada mergulha numa mata tão fechada que mal se vê a luz do dia. É o quilômetro 66, um ponto onde os caminhoneiros mais antigos até hoje hesitam em passar quando a noite cai. Dizem que ali, a própria escuridão parece te observar. Esta história não aconteceu comigo, mas com um casal que conheço. Vou chamá-los de Rafael e Juliana, para preservar a identidade, claro. Foi numa sexta-feira 13 de março, o ano não me lembro pois tem muito tempo que o relato me foi contado. Uma noite que até hoje me causa arrepios só de pensar no relato deles. O Rafael, sempre que voltava de suas viagens, sentava na varanda e contava suas histórias de estrada para as crianças do bairro. Histórias de causos e paisagens, sempre com um toque de aventura. Mas essa foi um pouco mais assustadora do que de costume. A chuva caía sem parar, forte, e os trovões sacudiam o carro deles a cada relâmpago, iluminando por instantes a estrada cheia de curvas. Ele e Juliana estavam voltando da casa dos pais da Juliana. O tal GPS, que na época era uma novidade, falhou, ou talvez tenha sido a ideia do Rafael de pegar um atalho. O fato é que eles acabaram numa estrada de terra, estreita, com quase nenhuma iluminação além dos faróis do carro. E então, aconteceu. O carro simplesmente apagou. Sem aviso. Nenhuma luzinha no painel. O motor parou, como se tivesse desistido. Ficaram ali, no meio do nada, encharcados pela chuva, com o vento gelado cortando a pele. A única saída era procurar um abrigo até o amanhecer. Foi quando, entre um clarão de relâmpago e outro, a Juliana apontou, lá no meio da mata fechada, uma cabana velha de madeira. Parecia bem antiga, com a tinta descascando, mas tinha uma única luz fraca acesa numa janela. Uma luz amarelada, meio convidativa, mas ao mesmo tempo, estranha. Eles se aproximaram devagar. A porta, meio entreaberta, rangeu de um jeito assustador quando Rafael encostou nela. Por dentro, o ar era abafado, com cheiro de madeira velha, mofo e algo mais, algo que eles não souberam descrever, mas que lhes deu um pressentimento ruim. Os móveis estavam cobertos por uma camada grossa de poeira, como se ninguém os tocasse há anos, mas a luz do lampião na mesa estava acesa, como se alguém estivesse ali há pouco tempo. O cansaço era tanto que, por um instante, eles sentiram um alívio. Mas o alívio durou pouco. A porta, que estava meio aberta, fechou com um baque surdo. O pânico foi instantâneo. O Rafael puxou a maçaneta com força, mas ela não se moveu. Parecia soldada. A Juliana, tremendo, correu para as janelas. Todas estavam pregadas com tábuas pelo lado de dentro. Eles estavam trancados. E então, as vozes. Não eram gritos. Eram sussurros. Vindo de todos os lados, parecia que as paredes da cabana estavam falando. Eram sons distorcidos, uma mistura de risadas e choros finos que se enroscavam nos ouvidos deles. E um sussurro, bem perto, parecia repetir as mesmas palavras, de forma insistente, quase como uma provocação. Vocês já estiveram aqui antes, sempre voltam. Essa frase, segundo a Juliana me contou, parecia entrar na cabeça deles, fria e persistente. A cabana parecia viva, as madeiras rangendo como se estivesse respirando. A luz do lampião começou a piscar, lançando sombras gigantes e distorcidas que se moviam, fazendo com que os móveis parecessem criaturas. Eles gritaram, bateram nas paredes, mas o som parecia não sair do lugar, abafado pela própria cabana. E os sussurros cresciam,
envolvendo-os numa espiral de loucura. Quando o dia clareou, o silêncio que sobrou era ainda mais aterrorizante. Não havia cabana. No acostamento do quilômetro 66, em meio à lama e às poças de chuva, o carro deles foi encontrado. Abandonado. As portas abertas, os vidros abaixados, como se tivessem evaporado no ar. Não havia sinais de briga, nada que indicasse violência. E o mais arrepiante, nem Rafael, nem Juliana estavam ali. No capô do carro, queimada só nas bordas, como se o fogo tivesse recuado, havia uma foto antiga, em tons de sépia. Nela, um casal desconhecido, com um sorriso estranho, quase sem vida. No verso, escrita à mão com uma letra que eles não conheciam, mas que parecia ter sido feita por alguém que estava ali, lia-se, propriedade da cabana, sexta-feira 13. Um aviso? Uma maldição? Até hoje ninguém sabe. Eu, particularmente, evito aquele trecho. Mas há quem jure que, em noites de sexta-feira 13 com chuva, uma luz fraca ainda cintila lá no meio da mata fechada, no quilômetro 66. E, se você tiver a coragem de parar e escutar, dizem que ainda dá para ouvir os sussurros. Sempre voltam. 2. A casa com luz vermelha, o retorno inevitável. Para nossa próxima jornada nas histórias que aconteceram em uma sexta-feira 13, aqui no Hora de Histórias Assombradas. Nas estradas antigas de Minas Gerais, entre a calmaria de Barbacena e o movimento de Juiz de Fora, existe um lugar onde o tempo parece ter perdido o sentido, e o passado se recusa a ser apenas uma lembrança. Uma casa isolada, banhada por uma luz que desafia qualquer lógica. Esta história foi contada a mim por Joaquim, nome que vou usar para ele, para preservar sua identidade, já que a vivência foi tão perturbadora. Aconteceu no ano de 1985, numa sexta-feira 13 de setembro. O Joaquim era um vendedor que pegava estrada o tempo todo, naqueles tempos em que a gente só tinha o rádio para fazer companhia. Naquela noite, ele estava voltando de uma feira, já exausto, e o relógio do carro marcava quase meia-noite quando o motor simplesmente parou. Apagou no meio do nada. O rádio, que era sua única companhia, agora só fazia um chiado irritante, e não havia sinal de vida de carro por perto. Ele não teve escolha. Decidiu ir a pé, procurar ajuda. Andou por quase uma hora, na escuridão, só com a luz da lua entre as nuvens e as sombras das árvores parecendo monstros. O cansaço já estava pegando, quando ele viu. Lá na frente, no meio do nada, uma casa. Simples, antiga, quase caindo aos pedaços, mas o que chamou a atenção dele foi uma luz vermelha muito intensa que vinha de uma janela no segundo andar. Parecia um olho vermelho, pulsando na escuridão. Ele se aproximou com a última esperança que tinha. Bateu na porta de madeira. Ninguém respondeu. Mas, com um rangido lento e assustador, a porta se abriu sozinha. O Joaquim hesitou, mas o frio da noite e o desespero o empurraram para dentro. O ar lá dentro era pesado, mofado, e ele sentiu um cheiro estranho, meio elétrico, meio metálico. Os móveis estavam todos empoeirados, cheios de teias de aranha, como se estivessem parados no tempo há séculos. Mas no centro da sala, tinha uma poltrona giratória de veludo desbotado, que estava impecavelmente limpa. E o mais bizarro, ela ainda balançava, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. A luz vermelha pulsava mais forte agora, vindo de um corredor comprido, cheio de portas de madeira fechadas, cada uma parecendo guardar um segredo. O Joaquim estava ali, paralisado de medo, quando ouviu uma voz. Suave, infantil, parecia vir de dentro das paredes, quase um sussurro no ouvido dele. Você voltou, pai. Ele me contou que o coração gelou. Pai? Ele nunca teve filhos. Quem era essa criança? De onde vinha a voz? E por que o chamava de pai? O barulho da poltrona balançando, que antes era sutil, agora parecia amplificado na mente dele. Com um arrepio que lhe percorreu a espinha, ele se virou para o corredor. E o terror se materializou de vez. Todas as portas, que antes estavam fechadas, agora estavam escancaradas. E dentro de cada uma, ele viu o pesadelo, versões dele mesmo. Uma versão velha e enrugada, com olhos cheios de dor.
Outra, doente, tossindo sangue. Uma terceira, morta, com um sorriso congelado no rosto. E na última porta, a pior de todas, ele mesmo, sentado em um banco antigo, completamente imóvel. Os olhos, vidrados, pareciam olhar direto para dentro dele, e a pele pálida, quase sem cor, dava a impressão de que a vida já havia escapado há muito tempo. A figura abriu um sorriso lento, estranho, e em um sussurro que ecoou sem som, murmurou algo que Joaquim jamais conseguiu esquecer. Foi como se aquele reflexo silencioso carregasse todo o peso de um destino inevitável, o fim que o aguardava se ele permanecesse ali por mais um segundo. Cada uma dessas versões dele o encarava em silêncio, com um olhar vazio, mas que transmitia uma verdade terrível. Seus futuros, ou talvez seus passados, se enfileiravam diante dele. O ar ficou pesado, e o chiado do rádio que ele tinha no bolso aumentou, vibrando em seus ossos. Ele não se lembra de mais nada além do que me contou. Na manhã seguinte, um motorista encontrou o carro do Joaquim intacto na estrada, como se nunca tivesse dado problema. E o Joaquim? Ele conseguiu ajuda e, depois de muita insistência, me contou essa história. Ele me disse que o que viu naquela casa mudou sua vida para sempre. E a velha casa? Moradores próximos, aqueles que se atrevem a passar por ali à noite, juram que, de vez em quando, uma luz vermelha pulsante surge na janela do andar de cima. E, se você olhar bem, dizem que pode ver uma figura sentada na poltrona giratória, de frente para a janela. Alguém assustadoramente parecido com Joaquim, com um sorriso fixo e perturbador, esperando o próximo pai que ousar voltar. 3. A última pousada da estrada 313, o abraço que não solta. Chegamos agora a um dos contos mais arrepiantes que conheço, direto das paisagens vastas e assustadoras do Mato Grosso do Sul, aqui no Hora de Histórias Assombradas. A estrada 313 é famosa por ser isolada, cortando quilômetros de mata e campos abertos. É um convite para quem busca solidão, mas nem toda solidão é vazia. Essa história aconteceu com 3 amigos, Edu, Márcio e Letícia, nomes trocados, claro, para preservar a identidade, já que 2 deles nunca mais foram vistos. Foi em 2001, numa sexta-feira 13 de janeiro. Eles estavam viajando de carro pela 313, sem pressa, a ideia era acampar perto de um rio e comemorar a data de um jeito diferente. A noite chegou, e com ela, não a brisa que esperavam, mas uma tempestade violenta. O céu desabou, transformando os campos em rios e a mata num labirinto de trovões e raios. Eles foram forçados a procurar um abrigo. Quase desistindo, com o carro derrapando na lama, a Letícia gritou. Lá no meio do nada, viram uma placa antiga, enferrujada e meio caída, pousada da Dona Carminda, quartos simples e quentes. Uma visão que parecia um milagre no meio daquele inferno. A pousada era uma casa grande, de madeira velha, que apesar de parecer que ia desabar a qualquer momento, exalava um calor acolhedor. A porta rangeu suavemente quando Márcio a empurrou. Uma senhora magra, com cabelos brancos e um olhar que parecia ver através deles, mas com uma voz doce, os recebeu. Ela se apresentou como Dona Carminda e explicou que a energia elétrica vivia caindo por ali, mas que tinham lampiões e lençóis quentinhos. Eles estavam exaustos, aceitaram os quartos e logo desmaiaram de sono. Mas o descanso foi brutalmente interrompido. Exatamente à meia-noite, os 3 acordaram ao mesmo tempo, cada um em seu quarto, com um terror gelado no peito. O que os despertou não foi um barulho, mas o silêncio absoluto que veio antes, e então, batidas. Batidas rítmicas e insistentes nas paredes, como um coração batendo forte, e passos arrastados, pesados, no forro acima da cabeça deles. Passos de algo que não parecia humano. Com o coração disparado, saíram dos quartos. O corredor, iluminado apenas pela luz trêmula de um lampião que havia se acendido sozinho, revelava um pesadelo visual. As paredes estavam cheias de retratos antigos, com rostos distorcidos, olhos vazios ou arranhados, como se alguém tivesse tentado apagar a identidade deles. E então, num dos quadros mais perto, o sangue deles gelou. Era uma foto deles mesmos, Edu, Márcio e Letícia, chegando à pousada, com os mesmos sorrisos ingênuos, mas com um brilho assustador nos olhos.
A foto parecia ter séculos de idade. O pânico foi incontrolável. Correram para a porta da frente. O Márcio puxou a maçaneta com todas as forças, mas ela estava emperrada. Estavam presos. A Letícia, num desespero puro, gritou e desceu correndo a escada principal, pedindo ajuda. Mas, no meio do caminho, uma sombra densa pareceu engoli-la. Ela desapareceu, sem um grito, sem um rastro. Apenas um som abafado, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O Edu, agora sozinho com o Márcio, sentiu um terror que nunca tinha experimentado. Gritou para o Márcio segui-lo e correu para uma janela, arrebentando-a com o ombro. Ele pulou para fora, caindo na grama molhada. Virou-se para ajudar o Márcio, que o seguia. Mas quando olhou de novo para trás, a pousada não estava mais lá. Não havia casa, não havia paredes, não havia portas. Apenas uma clareira escura no meio da mata, com a chuva caindo sem parar. Onde ela tinha ido? Na manhã seguinte, sob um céu cinzento e um sol fraco, apenas o Márcio foi encontrado. Um fazendeiro o viu, sentado no meio da clareira, encolhido, tremendo e balbuciando sem parar, com os olhos vidrados de horror. Ela nos chamou, a dona Carminda, ela ainda espera visitantes. Do Edu e da Letícia, nunca mais se teve notícias. Seus nomes foram para a lista de pessoas desaparecidas, sem explicação. E o que era a pousada da dona Carminda? Um portal? Uma ilusão macabra? Uma armadilha de algo antigo e maligno que se alimenta do desespero? Eu, sinceramente, evito a estrada 313 em noites de tempestade. Mas, dizem que viajantes que se perdem por lá juram ver uma luz solitária e convidativa entre as árvores, e uma placa antiga que insiste em reaparecer, pousada da dona Carminda. E se você for corajoso o suficiente para parar, a porta pode se abrir sozinha. Mas lembre-se, uma vez que dona Carminda o chama, o abraço dela pode ser eterno. E aí, você teria coragem de seguir por essas estradas? Se essa história te arrepiou, deixa seu like, compartilha com alguém que ama um bom mistério e não se esquece de se inscrever no canal. Comente aqui embaixo, já viveu algo estranho em uma sexta-feira 13? Ou tem uma história assombrada da sua cidade? Nós queremos muito conhecer o seu relato. Só pedimos uma coisa: respeite sempre os comentários dos outros, porque por aqui, cada história tem o seu peso e o seu mistério. Obrigado por viajar com a gente mais uma vez. Até o próximo episódio do Hora de Histórias Assombradas, se a escuridão permitir.